Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Central dos Números, que hoje traz para você a correção da prova de cuidador social da Prefeitura de Guarujá. A Claudenora, a Érica e o Leonardo pediram, então aqui está para vocês e para todo o Brasil as 5 questões de matemática desse concurso organizado pela banca IBAN, a gente que está se tornando tradicional em publicar provas do IBAN para vocês, né? Vocês pedem, a gente traz aqui no canal. Então a gente já tem uma playlist, essa playlist aqui, ó, só com provas de matemática e raciocínio lógico da banca IBAN. Você está se preparando para um concurso dessa banca? Confere lá os vídeos e tenta resolver as questões para você assimilar o padrão dessa banca. Combinado? Neurônios estão prontos? Neurônios ativados? Ativa os neurônios e vem comigo. A primeira questão, claro, tem um lembrete para você deixar o like no vídeo. Primeira questão, questões da banca IBAN, tem enunciados grandes. Uma pessoa possui um veículo flex que na estrada percorre 9,5 km a cada litro de etanol e 15 km a cada litro de gasolina. Como essa pessoa necessita fazer uma viagem de 456 km e seu veículo encontra-se com um nível de combustível na reserva, dirigiu-se a um posto de combustível para o abastecimento da quantidade mínima necessária para efetuar a viagem. Desprezando a possibilidade de incidentes, observou que o preço do litro do etanol está sendo comercializado a R$ 4,35, enquanto o litro da gasolina está a R$ 6,15, e necessitando decidir qual combustível deve utilizar para abastecer seu veículo para que tenha o melhor custo-benefício nessa viagem, sua decisão foi abastecer com qual? Com etanol ou com gasolina? Essa é uma questão que você resolve usando regra de 3. Olha só, o carro dessa pessoa anda 9,5 km consumindo 1 litro de etanol. A viagem dessa pessoa tem 456 km. Então, com uma regra de 3, você vai descobrir quantos litros de etanol essa pessoa vai precisar. Consegue visualizar? Você vai colocar 9,5 km está para 1 litro de etanol, 456 km está para X. 9,5 com 1 litro, 456 km está para X. Regra de 3, multiplica como se fosse um x. 9,5x é igual a 456 vezes 1, o que dá 456. O x vai ser 456 dividido pelo 9,5, né? Fazendo essa continha, provas do IBAN. Não pode ter preguiça de fazer conta. Essa banca gosta que você faça muitas continhas. Então, vai com disposição para fazer continha. 456 dividido por 9,5 é a mesma coisa que 4.560 dividido por 95, né? Só andar com a vírgula uma casa para a direita, em cima e embaixo. Isso vai dar 48 litros. Se você sabe o tanto de litros que vai gastar do etanol, multiplique esse tanto de litros pelo valor do litro. O etanol está sendo comercializado aqui, ó, a R$ 4,35. Multiplicando, então, 48 litros vezes R$ 4,35, você vai chegar em R$ 208,80. Se a pessoa escolher o etanol, ela vai gastar de combustível R$ 208,80. O mesmo raciocínio você vai usar para a gasolina. Você sabe que o carro da pessoa faz 15 km com 1 litro, né? Quantos litros vai gastar para fazer? 456 km. Outra regra de 3. 15 km está para 1 litro, 456 km está para x. Então, 15x é igual a 456. O x vai ser 456 dividido por 15. Isso vai dar 30,4 litros. Qual é o preço do litro da gasolina? O litro da gasolina está a R$ 6,15. Então, multiplica 30,4 litros por 6,15, né? 30,4 vezes 6,15 vai dar R$ 186,96. Então, vai compensar mais a pessoa abastecer com gasolina. Está saindo mais barato do que com etanol.
Quanto mais barato está saindo? Basta subtrair 208,80 menos 186,96, né? Fazendo a subtração, você vai chegar em R$ 21,84. Se a pessoa escolher gasolina ao invés de etanol, ela vai economizar R$ 21,84. Então, essa é a resposta dessa questão. A decisão da pessoa foi abastecer com gasolina, pois o valor a pagar é inferior a R$ 21,84 em comparação com o abastecimento com etanol. Entendido? Dúvidas? Pergunta. Se você por um acaso tiver dúvidas em relação a essas divisões e essas multiplicações, só colocar aqui embaixo nos comentários que eu te ajudo, tá bom? É só deixar seu comentário, professor, não consegui fazer a multiplicação com a vírgula ou a divisão tal, né? E aí a gente te ajuda a entender, né? Para o vídeo não ficar muito longo, eu não faço aqui no vídeo a continha em si em detalhes, tá? Mas se tiver dúvidas é só perguntar, combinado? Podemos ir para a próxima? Questão número 12. Vem comigo. Essa questão é uma questão de porcentagem e achei bem tranquila, apesar do enunciado gigante, né? O trabalhador sabe que entre salário bruto e salário líquido há uma diferença grande, né? Determinada pelos chamados descontos sobre a folha de salários. Um desses descontos é o imposto de renda na fonte, que teve sua tabela de cálculo reajustada a partir de maio de 2023, além de uma pequena mudança em seu processo de cálculo. Agora, para o cálculo do imposto de renda a ser debitado do valor do salário bruto de um funcionário, devemos agir da seguinte maneira. Então, ele te deu o caminho a percorrer. Independentemente de qual seja o valor do salário bruto, dele deverá ser deduzido, ou seja, você vai subtrair inicialmente o valor de R$ 528, chamado de dedução unificada. O resultado obtido nesse cálculo deve ser submetido à tabela de cálculo do imposto de renda, informado abaixo. Então, tem a tabela aqui. Identificando a alíquota a ser aplicada sobre ele, a alíquota é a porcentagem, e do novo resultado obtido, subtrair a parcela a deduzir. Por fim, o resultado final dessa sequência de 3 etapas de cálculo será o valor a ser debitado do salário bruto do funcionário. Diante da formatação do cálculo do imposto de renda apresentado no parágrafo anterior, se uma pessoa tem um salário bruto de R$ 3.950, qual será o valor de imposto de renda a ser debitado de seu salário no final do mês? Então, observe, o enunciado é gigante e nesse caso aqui, você precisaria ler essa parte grande para saber qual é o caminho que você tinha que percorrer, né? Se você não soubesse de cor essa regrinha aqui do cálculo do imposto de renda. Beleza? Então, precisa ir para a prova com vontade de fazer a prova, tá? Não vai com preguiça para a prova, porque senão você vai se dar mal. Combinado? Então, vamos lá. A pessoa ganha R$ 3.950. Primeiro passo, vou subtrair R$ 528. Então, faz 3.950 menos 528. Aqui eu fiz a continha em detalhes. 0 menos 8 não dá. Pega o emprestado, 10 menos 8 dá 2. Se eu peguei o emprestado, fica 4. 4 menos 2 dá 2. 9 menos 5 dá 4. 3 menos nada dá 3. Então, 3.422. Próximo passo. O resultado obtido, esse resultado, deve ser submetido à tabela de cálculo do imposto de renda, identificando a alíquota a ser aplicada sobre ele. Então, vamos lá. 3.422 está em qual faixa? Até 2.112, de 2.112 a 2.826, 2.826 até 3.751. É essa faixa aqui, né? O 3.422 está aqui no meio. Então, a alíquota vai ser de 15%. Então, vamos calcular 15% desse valor, né? 15% desse valor. Você pode multiplicar esse número por 0,15, pode fazer esse número vezes 15 dividido por 100, ou pode usar o macete dos 10%, que eu tenho feito mais recentemente aqui nos vídeos do canal, porque é mais fácil, né? Então, 15% é 10% mais 5%. 10% de qualquer número anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, 10% desse número, pega a vírgula que não está aparecendo e joga para cá. Vai dar 342,2.
5% é a metade. 2 dividido por 2 dá 1, 2 dividido por 2 dá 1, 34 dividido por 2 dá 17, tá bom? Então, 15% vai ser isso mais isso. 2 mais 1, 3, 2 mais 1, 3, 4 mais 7, 11 vai 1, 1 com 3, 4, com o que foi 5, 513,3. 15% é esse valor. Aí, beleza. Identificou a alíquota e do novo valor obtido, desse valor, subtrair a parcela a deduzir. A dedução está aqui, ó, 15%, R$ 370,40. Então, eu tenho que subtrair desse valor 370,40. Faz a subtração. 513,3 menos 370,4. 3 não dá para subtrair. 13 menos 4 dá 9. Peguei o emprestado, ficou 2. 2 menos 0 dá 2. 1 menos 7 não dá. 11 menos 7 dá 4. Peguei o emprestado. 4 menos 3 dá 1. R$ 142,90. Essa é a resposta dessa questão. Só isso. Então, uma questão de interpretação de tabela e de porcentagem. Mas, no meu ponto de vista, foi uma questão fácil. Concorda? Você conseguiu fazer essa questão? Espero que sim. Tá bom? Se você quiser treinar mais questão de porcentagem, a gente tem uma playlist aqui no canal só com questões de porcentagem. Já viu? Se não viu, veja esse link que vai aparecer aqui agora para você. Combinado? Vamos para mais uma, questão número 13. Essa questão de função do primeiro grau. O gráfico de uma função do primeiro grau, do tipo f de x é igual a ax mais b, intersecciona, ou seja, ela corta o eixo das abscissas, que é o eixo x, no ponto x igual a 2, e o eixo das ordenadas no ponto y igual a menos 3. Portanto, o produto, a multiplicação de a ao quadrado vezes 2b é igual a quanto? Então, ele quer que você conheça aqui algumas propriedades da função do primeiro grau. O gráfico é uma reta. Essa reta ela vai cortar o eixo x no ponto x igual a 2. Quando a reta passa pelo x no ponto 2 do x, qual vai ser o valor de y? O valor de y, a reta vai estar em cima do eixo x. Então, o y não vai estar nem para cima nem para baixo. O y vai ser 0. Né? Então, quando o x vale 2, o y é igual a 0. E essa mesma reta vai cortar o eixo y no ponto y igual a menos 3. Então, quando o y for menos 3, a reta vai estar em cima do eixo y, né? Do eixo vertical. Então, qual vai ser o valor de x? O valor de x vai ser 0. Sabendo x e y, você joga esses valores na função do primeiro grau. Vamos fazer isso? Então, se x for igual a 2, o y vai ser 0. Agora, se y for igual a menos 3, o x vai ser 0. Beleza? Vamos jogar aqui, ó, ax mais b, para a gente descobrir o valor de a e o valor de b. Então, se o x for 2, vou substituir o x por 2. Y é igual a ax mais b. Então, eu vou ter y0, né? y0 é igual a vezes o x, 2 mais b. Consegue entender? F de x é a mesma coisa que y. Y é igual a ax mais b. Se o y for 0, 0 é igual a vezes o x, 2 mais o b, certo? 2 vezes a, 2a mais b. 2a mais b é igual a 0. E na de baixo? Na de baixo, quando o y for menos 3, o x vai ser 0. Então, eu vou ter y menos 3 é igual ao a vezes o x é 0, mais o b. Né? Y é igual a vezes x mais b. A vezes 0 dá 0, então b é igual a menos 3. Descobri o valor de b. b vale menos 3. Substituo b aqui em cima, né? Onde tiver b, coloco menos 3. Então, vou ter 2a mais menos 3, ou seja, 2a menos 3 é igual a 0. Pego menos 3, passo para o outro lado como mais 3, 2a é igual a 3, né? O a vai ser 3 dividido por 2. 3 dividido por 2. Descobri o valor de a e o valor de b. Agora eu consigo calcular isso aqui. A ao quadrado vezes 2b. Beleza? Então, vamos fazer. A ao quadrado, 3 sobre 2 elevado ao quadrado, vezes 2 vezes o b, que é menos 3.
3 meios ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 2 dá 4, 9 quartos, né? Vezes 2 vezes menos 3, mais vezes menos dá menos, menos 6, certo? Posso simplificar esses números, não posso? Eu posso dividir o 4 e o 6 por 2, porque os dois números são pares. 6 dividido por 2 dá 3, né? E 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu vou ter 9 vezes menos 3 dividido por 2. 9 vezes menos 3 dividido por 2. 9 vezes 3, 3 vezes 9, 27. Menos 27 sobre 2, menos 27 dividido por 2 dá menos 13,5. Então, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Então, é uma questão de função do primeiro grau, né, em que você teria que saber aí como que caminha o gráfico, né, a reta dessa função, que representa essa função, sabendo que quando a reta passa pelo eixo x, o eixo das abscissas, o y é zero. Agora, quando ela passa pelo eixo y, né, ela corta o eixo y, o x vai ser zero. Aí, jogava na função e achava o valor de a e de b. Certo? Podemos passar para a próxima, questão número 14. Vem comigo. Questão da inscrição. Você já está inscrito, inscrita aqui no canal? Se inscreve aí para você não perder os nossos vídeos. Combinado? Um terreno público, conforme representado na imagem abaixo, será transformado em uma praça após reivindicação da população local. Conforme identificado na imagem, o terreno situa-se entre duas vias paralelas, sendo que a medida da frente desse terreno para a Avenida Sol é igual ao triplo da medida dos fundos desse terreno para a Rua Lua, sendo a distância em linha reta entre essas duas vias igual a 57 metros. Sabendo que a área total desse terreno é de 4.788 metros quadrados, qual é a medida da frente desse terreno para a Avenida Sol? Então, vamos lá. O problema disse que esse lado aqui, ó, voltado para a Avenida Sol, é o triplo desse lado voltado para a Rua Lua, né? Então, se o lado da Rua Lua medir x, o lado da Avenida Sol vai medir o triplo. O triplo de x é 3 vezes x. E o problema diz que a distância em linha reta entre a Rua Lua e a Avenida Sol é de 57 metros. E ele deu para a gente a área desse terreno. Esse terreno é um trapézio. Então, como você calcula a área do trapézio? Calcula a área do trapézio e iguala aqui a 4.788 metros quadrados. Fórmula para calcular a área do trapézio. Base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura dividido por 2. Né? Então, a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura, 57, tudo dividido por 2. Essa área é igual a 4.788 metros quadrados. Agora é só fazer continha e correr para o abraço. Vamos lá? 3x mais 1x, 4x. Então, eu vou ter 4x vezes 57, certo? Esse 2 que está dividindo, posso passar para o outro lado multiplicando, né? Então, vou ficar com 4x vezes 57 é igual a 2 vezes 4.788. Posso passar, se eu quero descobrir o valor de x, posso passar o 4 e o 57, que estão multiplicando, para cá, para o outro lado, dividindo. Então, vou ficar com x é igual a 2 vezes 4.788 dividido por 4 vezes 57. Agora, a gente pode simplificar esses números. Dá para dividir 4.788 por 57. Como que eu sei? Eu testei. Eu tentei dividir, beleza? Então, dividindo 4.788 por 57, dividindo 2 sobre 4 por 2, 2 dividido por 2 vai dar 1, 4 dividido por 2 vai dar 2, né? 4.788 dividido por 57 dá 84, né? Então, sobrou aqui 1 vezes 84 dividido por 2, isso dá 84 dividido por 2. 84 dividido por 2, 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2. 42 é o valor de x. Ele quer saber a medida da frente do terreno para a Avenida Sol. Quer saber esse lado aqui. Esse lado mede 3 vezes x. Então, vai ser 42 vezes 3, né? 42 vezes 3, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 3,
12.126 metros. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Dúvidas? Alguma pergunta? Você deixou seu comentário aqui embaixo? Deixe seu comentário, por favor. Se as explicações estão claras ou se elas estão claras como o breu. Porque agora a gente vai para a última questão dessa prova, que é uma questão de progressão aritmética. No meu ponto de vista, é a questão mais difícil dessa prova. Uma progressão aritmética foi pensada de forma que o primeiro termo deve ser o número menos 26 e o último termo o número 69, sabendo que entre esses dois valores deseja-se interpolar 37 meios aritméticos, ou seja, existem 37 números entre o menos 26 e o 69, ele chama de meios aritméticos, é uma outra forma de se falar de uma progressão aritmética. A soma dos 25 primeiros termos dessa sequência será igual a quanto? Vamos lá. Você tem uma sequência de números, sendo que tem o menos 26, 37 termos no meio e depois tem o 69. Tem o menos 26, 37 termos diferentes, né? Sendo que eles são acrescentados somando-se o valor da razão a cada um deles e termina no termo 69. Então, quantos termos você tem? Você tem 37 no meio, 38, 39 termos no total. Como que você calcula um termo de uma progressão aritmética? Você calcula um termo somando o valor da razão, né? Progressão aritmética, você soma a razão para obter o termo seguinte. Então, por exemplo, se eu quiser calcular aqui o segundo termo dessa progressão aritmética, eu vou pegar o primeiro termo e somar a razão, né? Então, o termo que está na posição 2 é igual ao termo que está na posição 1, que no caso é o menos 26, mais a razão. Se eu quiser calcular o terceiro termo, eu vou pegar o primeiro, somar 2 vezes a razão. O terceiro termo é igual ao primeiro mais 2 vezes a razão. Ou você pode calcular o terceiro termo é igual ao segundo mais a razão, né? Só que o segundo não é A1 mais a razão, então vai dar A1 mais 2 vezes a razão, certo? O quarto termo, eu vou pegar o primeiro, somar 2, 3 vezes a razão. Beleza? Para que eu estou te mostrando isso? Para a gente conseguir calcular o 39º termo, né? Observa, o termo é igual ao primeiro mais algumas vezes a razão. Quantas vezes a razão? É um número a menos. Se aqui está 4, vai ser 3. Se aqui está 3, vai ser 2. Se aqui está 2, vai ser 1. Se aqui está 39, eu vou ter 38 vezes a razão. Beleza? Então, o termo que está na posição 39, esse aqui, o último termo, é igual ao primeiro termo, esse aqui, mais 38 vezes a razão. Sabendo esse caminho, a gente consegue achar a razão dessa progressão aritmética. Consegue visualizar? Então, eu vou ter 69 é igual a menos 26, que é o primeiro, mais 38 vezes a razão. Esse menos 26 negativo passa para o outro lado positivo. 69 mais 26 dá 95. 95 é 38 vezes a razão. A razão vai ser 95 dividido por 38. 95 dividido por 38 dá 2,5. Calculei a razão. Agora eu consigo calcular qual é o 25º termo e depois qual é a soma desses primeiros 25 termos. Vamos fazer isso? Termo geral da progressão aritmética, eu quero calcular o termo na posição 25. O termo que está na posição n, o AN, é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão, né? Então, o termo que está na posição 25 é igual ao A1, o primeiro termo, que é menos 26, mais o número de termos que eu quero, 25 menos 1 da fórmula, vezes a razão, que é 2,5, certo? Resolve aqui dentro do parênteses, 25 menos 1, 24. 24 vezes 2,5, 24 vezes 2 dá 48. 24 vezes meio dá 12. 48 mais 12 dá 60. Né? Então, eu vou ter menos 26 mais 60. 60 menos 26, 34. Então, o termo que está na posição 25 é o 34. Agora, a gente consegue somar os 25 primeiros termos da sequência usando a fórmula da soma dos termos da progressão aritmética. A soma dos termos da progressão aritmética é igual a A1 mais o termo que está na posição n vezes o número de termos que você quer somar dividido por 2.
o A1 é menos 26, o A25 é 34. Eu quero calcular a soma dos 25 primeiros termos, 25, tudo dividido por 2, certo? Menos 26 mais 34, 34 menos 26 vai dar 8, certo? Então, eu vou ter 8 vezes 25 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 25 dá 100, né? 4 vezes 25 é igual a 100. Então, 100 é a resposta dessa questão. A soma dos 25 primeiros termos é igual a 100. Entendido? Concorda comigo que essa era a questão mais difícil dessa prova? Pelo menos esse é o meu ponto de vista. E o seu? Assim a gente termina esse vídeo. Espero que você tenha entendido os raciocínios propostos aqui. Se você quiser estudar mais, confere os links que eu separei para você. E claro, se inscreve na Central dos Números para não perder nada. Se quiser contribuir com o nosso canal, o nosso Pix é o nosso e-mail, centraldosnumeros@gmail.com. E claro, se quiser mandar um e-mail para a gente com uma prova para a gente divulgar aqui, é só mandar pelo mesmo e-mail. Combinado? Deixa o like no vídeo e compartilha com seus amigos. Bons estudos e até a próxima!